Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, amigos. Prazer enorme estarmos juntos mais uma quinta-feira. Quinta de Evangelho, quinta de falarmos de coisa boa, melhorar a psicosfera, né, Iris? Sim, sempre. Quinta-feira é o melhor dia da semana, né, não? É o dia mais animado. A gente vem para a Ilha do Governador. É o dia que você passa o dia inteiro comigo. Tá dando microfonia aqui, não tá? Tá. É o dia que você passa o dia inteiro comigo. É o dia mais animado, que eu não posso escolher o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou escutar, o que eu vou vestir. Ninguém acredita mais nisso. É o dia que ela manda em tudo. Ninguém acredita mais nisso. Ninguém acredita mais em você. Então tá bom. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês, como sempre. Eu queria dar os telefonemas, porque sem vocês aqui, esse programa não tem a menor graça. Telefone fixo da rádio 3386-1400. Repetindo, 3386-1400. Sheilinha está lá para atender. Quando Sheilinha não está, o Enzo atende. Já ri muito com eles dois hoje. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 98486-7633. 98486-7633. Ou você entra no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, bota lá seu comentário que a gente também vai ler aqui. Ou você entra no YouTube da Rádio Rio de Janeiro, que agora a gente está lá também, não está, Hernani? Estou aqui procurando, mas Está estamos procurando? Não achou ainda, Rádio mas Rio de Janeiro. diz ele que está. Tá certo? Sobre o que a gente vai falar hoje? Capítulo 66 do Vinha de Luz, Inverno. A gente vai... Emmanuel pegou uma frasezinha, né, e deu uma outra interpretação, mas o textinho era muito pequenininho e o texto que vinha antes eu achei muito legal. Então, eu decidi que a gente vai falar um pouquinho mais no Palavras do Mestre e depois a gente fala sobre Emmanuel, porque eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Procure vir logo ao meu encontro, pois demais amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo. Em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu força, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda a obra maligna e me levará a salvo para o reino celestial. E a ele seja a glória para todo sempre. Amém. Saudações a Priscila e Áquila, a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam saudações. O Senhor seja com o seu espírito, a graça seja com vocês. E aí, Hernani? É o que eu tento lembrar sempre, você deve ter a história mais completa de tudo, dos citados aí, né? Alexandre Ferreira, eu vi quem foi, né? Que prestou depoimento contra ele, o restante eu não sei. Mas o que eu acho interessante é você entender, né? É nós lembrarmos lá no Atos do Apóstolo como Paulo começa essa jornada. Quem era Paulo, né? Lembrar dele um pouquinho antes, um Saulo da cidade de Tarso, um homem, um filho de uma família abastada,
com condição financeira, que perseguia os cristãos. Aí tem o primeiro martírio, né, que é Estevão, né, da obra Paulo e Estevão, do Emmanuel. Aí a gente começa, através do Espiritismo, a entender os detalhes desse romance real, né, que aconteceu. E a conversão de Paulo, né, na estrada de Damasco, que está no Atos dos Apóstolos, e ele passa a defender o cristianismo e ser atacado por todos que estavam contra o cristianismo. Quer dizer, historicamente, foi sempre uma luta, eu não vou dizer da guerra, do bem contra o mal, da luz contra as trevas, mas da ignorância para o conhecimento, né? Na realidade, quem não entende bem a mensagem de Jesus, o que ele prega, né, o que ele espera de nós, a nossa evolução, normalmente o combate, se sente ameaçado, né, se sente ofendido pela posição, confunde Jesus com a igreja, porque você pensa bem, Paulo havia perseguido cristãos, Paulo tinha uma postura de arrogância. Se ele começa a defender Jesus agora, muita gente liga a imagem antiga de Paulo, que era Saulo, né, tanto que ele muda de nome, ao próprio Cristo. É a mesma coisa que a gente vive hoje com as religiões, inclusive a religião espírita. Então, a confusão que hoje a sociedade faz em relação ao que é Jesus, a mensagem dele, o Evangelho, e as doutrinas religiosas, as igrejas, e incluindo a nossa doutrina, é que atrapalha a evolução. As igrejas, as doutrinas feitas pelos homens são imperfeitas. Nós somos imperfeitos. Por mais evoluído que seja o ser, né, ele é imperfeito, está encarnando num planeta de provas e expiações. Puro só Jesus. O único espírito puro que esteve entre nós e trouxe a mensagem foi Jesus. Então, o tempo todo você via perseguição, né? Eles foram depor contra mim, cuidado com essa pessoa, cuidado com o que ele vai dizer. Porque Saulo tinha defeitos, Paulo tinha defeitos, só que ele se converteu e tentou combater. Ele fala, né? Até então estava no combate, e agora eu estou no bom combate. E é o que a gente vive hoje. Não é uma guerra do bem contra o mal, né? Da luz contra a treva, é do conhecimento do Evangelho, de Jesus, o que ele prega, versus os que não conhecem e que se sentem ameaçados por isso. Vão perder poder, dinheiro, liberdade, eu não sei. Cada um tem um motivo, né? E esse motivo acaba aflorando, fora os motivos de outras encarnações. Né? Tem uma obra que é maravilhosa, né? A história que os espíritos contaram, que são todos desencarnes traumáticos em nome do Cristo do passado, que se tornaram grandes obsessores do presente. Então é isso que a gente tem que contextualizar, né, dentro dessa carta a Timóteo, né? Saulo se converte a Paulo, que passa a pregar o Evangelho e falar do Cristo, mudou a história do planeta, porque trouxe para os gentios, né, que somos nós, o Evangelho e a presença de Jesus, mas é atacado o tempo todo, como muitos religiosos, ou nós mesmos, quando defendemos Jesus hoje, dentro da sua doutrina, né, dentro da nossa doutrina. É o museu de grandes novidades, né? É o passado se refletindo no presente quando você passa a defender o Evangelho, ou a falar sobre ele, né, a divulgá-lo. A passagem do Vinha de Luz, a frase do Vinha de Luz, é o finalzinho do que foi lido, que era procure vir antes do inverno. Era só isso. Era só aquela última passagem, mas a gente pegou esse texto todo. Primeiro, já que a gente pegou o texto, eu queria falar um pouquinho sobre o texto, mas a gente também vai falar sobre o procure vir antes do inverno. A gente sabe que as epístolas, né, epístolas quer dizer cartas, que as cartas de Paulo tinham uma finalidade muito importante. Paulo, depois que ele aceitou o cristianismo, depois que ele abraçou o Cristo, ele teve um papel fundamental, que foi o de levar o Evangelho de Jesus aos gentios. Quem que eram os gentios? Os gentios era quem não era judeu. Ele começa a entender, eu não vivo mais, mas o Cristo vive em mim. Ele rompe com a igreja antiga, né? Ele rompe de uma forma como se o que vale daqui para frente, Moisés, os profetas serviram, sim, para dar a base que a gente tem hoje, mas todo mundo merece conhecer a Jesus. E ele começa a dizer que as pessoas não precisavam ser circuncisadas, que as pessoas não precisavam ser judeu para ser cristão. Isso cria um embaraço muito grande. Um dos primeiros cismas, né, uma das primeiras brigas dentro da igreja,
né? É por conta disso. Tiago maior e ele. Tiago maior e ele, exatamente. Por quê? Tiago tinha uma finalidade que era defender, né, a Igreja do Cristo das perseguições. E quanto mais Paulo ele rompia com as tradições, né, mais eles tinham perseguições. Então o Tiago ficava assim, não, se você quiser pregar aos gentios, tudo bem, mas ele tem que ser circuncisado, virar judeu, né, para a gente poder pregar. E Paulo falava assim, não, ele precisa conhecer o Cristo, ele não precisa conhecer o resto todo. Então ficava aquela... Por que Tiago falava isso, né? Porque o próprio Jesus disse, e Jesus veio no seio judeu porque era o povo que já conhecia o Deus único. Era um único povo monoteísta, era uma ilha de monoteísmo cercado por um oceano de politeísmo. Então, ali era um lugar que você poderia mostrar o Cristo, a imagem e semelhança do Pai, porque era um único lugar que já se conhecia o Deus único. Os outros locais eram politeístas, né? E aí o que acontece, né? Paulo, ele começa a viajar, porque o propósito dele era levar o Evangelho de Jesus ao maior número de pessoas possíveis, era expandir o Evangelho de Jesus para o mundo todo, e ele começa a fundar igrejas. Né? Vai lá, funda a igreja de Éfeso, de Corinto, ele sai fundando a igreja, só que ele não podia continuar nessas igrejas, ele tinha que continuar. É tipo um Ivan. O Ivan sai abrindo os mapas, mas ele não pode estar em todos os mapas o tempo todo, né? Ele vai botando as lideranças dele. Precisa ter um time, né, botando as lideranças. E aí Paulo criava, né, aquele time dele, colocava lá, e a maneira que ele tinha de manter a fé viva, de manter... naquela época não tinha o Facebook, não tinha o WhatsApp, não tinha o Zoom. Nem o jornal, nem o rádio, nem a TV. Não tinha a maneira de se comunicar, não tinha como fazer uma chamada de vídeo, né? O Zoom, todas essas chamadas a gente aprendeu, mais até com a pandemia. Já era utilizada pelas empresas, mas a gente, nos pobres mortais aqui, aprendemos com a pandemia, que tinha outras ferramentas, né, de conversação e de reunião. E Paulo, a maneira que ele tinha de trocar e de manter os fiéis, né, ali dentro da fé, de manter os fiéis, de apoiar os fiéis, era as cartas. Então eles trocam as cartas, né? Então eles trocam as cartas e vão visitando os lugares. Aí ele está mandando essa carta a Timóteo, né? E Timóteo tinha que encontrar com ele estava precisando de muita ajuda. É bom lembrar que no finalzinho ele deixa bem claro que sabe que já está voltando para o plano espiritual, porque ele termina assim, olha, depois de tudo, né? Porque isso foi perto do julgamento dele. Depois ele diz assim, olha, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Então ele já sabia... e aqui ele dá uma préviazinha de que já sabia que ia voltar para o plano espiritual, do que estava esperando ele, né? Mas ele ia até o final, né? Pregando aos gentios, falando a palavra de Deus e falando o que ele veio fazer. E aí, nesse interim, né, ele manda a carta para o Timóteo com algumas recomendações. A primeira recomendação que ele manda, cuidado com o Alexandre Ferreiro. Fica todo mundo se perguntando quem é Alexandre Ferreiro. Alexandre Ferreiro já apareceu aqui em outras citações. Em alguns lugares ele parece como latoeiro, porque trabalhava com a lata, né, com latão, imagino eu. Ele era um cristão, um desses cristãos desse grupo, de uma igreja dessa, né? E que ele se desvia. Se desvia por conta da perseguição, por conta da pressão, né? Com medo, talvez, não sei, a gente não está aqui julgando Alexandre, que eu acho que depois desse tempo todo eu falei, Alexandre deve ter se dado mal, né? Porque Paulo falou assim para ele, olha, como é que é? O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Que praga, hein? Imagina o que não aconteceu com Alexandre. Então, ele acaba que ele enfraquece na fé, naufraga na fé, e ele vai depor contra Paulo quando Paulo é preso. Então, quando Paulo é preso, no julgamento de Paulo, ele depõe contra Paulo, o que ajuda muito, né, que ele seja condenado depois. Só um minutinho. E aí,
Essa advertência de Paulo, ela é interessante porque ele está advertindo a Timóteo. A gente podia pensar assim, Paulo acredita em Deus, sabe que Deus está ali, que está cuidando, então ele não precisa advertir Timóteo contra uma pessoa, mas ele fala, cuidado, né? Cuidado com quem você está lidando. Então ele traz a primeira coisa para a gente colocar na nossa vida. Não importa que a gente acredite em Deus, a gente acredita, a gente confia, a gente sabe que o melhor vai acontecer, mas a gente precisa se cuidar. E a obra é mais importante do que a gente. A obra, ela é maior, né? Mas a gente precisa se cuidar. Então, assim, Paulo adverte Timóteo, se preocupa com ele, porque sabe que ele precisa dar continuidade à obra. A gente aqui pode não ter uma grande obra, a gente pode não ser dirigente, pode não ser palestrante, pode não ser nada, mas a gente tem a obra da vida. A gente tem uma missão importante com a nossa família, a gente tem uma missão importante com a nossa sociedade, a gente tem uma missão importante com aqueles que nos são caros e com a nossa vida, com a preservação da nossa vida também. Então, a gente é importante para Deus, a gente é caro para Deus. Né? Quando o diabo tentou Jesus e falou assim, se joga daqui para ali que está escrito que os anjos irão te pegar, ele falou assim, mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que Jesus está dizendo naquele momento? Deus vai me proteger daquilo que eu não consegui me livrar. Agora, se eu me jogo no erro, se eu me jogo no crime, se eu me exponho ao risco, né, aí é uma escolha. Então, naquele momento ali, Paulo está advertindo Timóteo, olha, por mais que você saiba que vai acontecer o que Deus quiser, que a gente está preparado para o martírio, eles estavam preparados para o martírio, eu não estou. Vocês também não. Ninguém aqui quer mais o martírio. A gente acha que isso tem que ter ficado no passado, né? Eu lembro que uma vez o Chico falou, poxa, Jesus não pediu ninguém para escalar o Himalaia, não pediu nada difícil, a gente não consegue fazer, né? Era só amar uns aos outros. Imagina se a gente tivesse no tempo que tinha que morrer na arena para provar que era cristão. Eu falo que se tivesse que pagar mais imposto de renda, a gente ia deixar de ser cristão na hora, né? Porque nem prejuízo financeiro a gente quer ter pelo Cristo. Então, a gente é um cristão muito frágil, né? Em relação aos cristãos que deram os exemplos que deram pelo Cristo. Mas é o que eles têm, né? Eu tinha uma vez a irmã Dulce ligou para o Chico Xavier, Chico estava doente, a irmã Dulce também, e falou, nossa, eu soube que você está doente, os dois conversando, a irmã Dulce, tem tão pouca gente, né? Não sei o que Jesus está querendo, vai levar gente, não vai ter ninguém. Não tem muita gente aqui. E aí a gente é o que ele tem, né? Pois é. Então a gente está trabalhando aqui. Quando eu digo a gente, somos todos nós. Quem está ouvindo a Rádio Rio de Janeiro agora está trabalhando pela melhoria do planeta. O planeta está doente, o planeta está triste, o planeta está deprimido. Imagina se comprar uma canequinha. Se hoje você está ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, você está melhorando a psicosfera em volta da sua casa. Você está criando um ponto de luz no seu lar. E na hora que você cria um ponto de luz no seu lar, eu garanto a você, é uma morada de pouso, de refazimento de um espírito que veio trabalhar na crosta terrestre para socorrer alguém. É uma morada de um socorrista. Uma passagem de um socorrista. Então, a gente está melhorando a psicosfera do planeta só de ligar na Rádio Rio de Janeiro. Isso aí eu não tenho dúvida disso. Na hora que você bota uma coisa boa, bota um vídeo bom, bota um filme bom, falando de Jesus, falando do bem, você está melhorando a psicosfera do planeta. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente ajuda a espiritualidade superior. Então, a gente é trabalhador. Ouviu a Rádio Rio de Janeiro, já é trabalhador do Cristo. E aí Paulo adverte, cuidado com o Alexandre Ferreiro. Então, vocês vão cruzar com muitos Alexandres Ferreiros na vida de vocês. Isso não é para vocês desanimarem, é só para vocês tomarem ciência que nós também sofremos as pressões, né? Mesmo querendo fazer o bem, mas que isso não pode nos impedir de fazer o bem. Ele não fala para Timóteo, não vem, ou não fala com Alexandre, não. Ele só fala, toma cuidado. Ele me prejudicou muito, eu não quero que ele prejudique você. Toma cuidado, não é rompe relação com ele, não é nada disso. É só estar atento, né, ao mal que ele pode te fazer. Outra coisa muito interessante é que ele fala, na minha defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Olha só, gente, apareceu o Alexandre para acusar. Paulo vinha... fazendo milagres, Paulo expulsava demônio em nome de Jesus, Paulo fundou as igrejas e não apareceu ninguém na defesa dele.
Então, às vezes, a gente está assim, cansado, ai, puxa vida, tudo para mim é difícil, ai, que coisa horrível, ai, poxa, Jesus não me ajuda. Jesus está ajudando a gente o tempo todo, está mandando, e a gente está sempre se sentindo como se Deus estivesse devendo a gente alguma coisa. Lembra de Paulo? Não apareceu ninguém na defesa dele. Você tinha mais gente devendo alguém no mundo do que alguém devendo a Paulo? Depois, quantos demônios expulsos, quantos filhos curados, quantos pais curados, e não apareceu ninguém para dar um testemunho? Então, gente, vamos levar o nosso pensamento, pensar assim, Jesus está aqui, é o que me basta. Se aparecer mais alguém é bem-vindo. Se não aparecer, eu vou me sentir amparado, amado e respeitar o momento de cada um. É bola para frente, não vou sentar aqui e falar, poxa, eu queria mais ajuda. Não, melhor é aquele que está ajudando do que aquele que é ajudado. O que a gente tem que pensar é o seguinte, poxa, que bom que eu posso continuar ajudando alguém. Não é, ai meu Deus, quando eu preciso ninguém vem. Então, vamos mudar, né, essa psicosfera nesse sentido, porque é muito melhor você ser o que socorre do que você ser aquele que é socorrido. Concorda? E por último, não menos importante, já falei aqui, né, que ele estava prevendo já o retorno dele. Vamos falar do inverno. Procure vir antes do inverno. Ele estava preocupado com o Timóteo, porque o inverno era muito rigoroso, era difícil de viajar, era difícil a navegação, era difícil viajar de todas as formas. Hoje já é mais difícil, imagina naquela época como não era. Então, o inverno era mais difícil e ele estava preocupado com Timóteo. Mas Emmanuel traz uma abordagem muito interessante em relação ao inverno. O inverno era um momento difícil. Então, procure vir antes do momento difícil. Se é para vir antes do momento difícil, procura estar próximo de Deus, procure estar próximo da religião, procure estar próximo daqueles a quem você ama, trabalhando no bem antes do momento difícil. Porque a gente só lembra de Jesus no momento difícil. Chega um momento difícil, a gente senta e pede ajuda, né? Reza, faz a oração, pede, né? Tinha uma frase que eu ouvia muito quando eu era criança, só lembra de Santa Clara quando ronca a trovoada, né? Então vamos lembrar de Santa Clara sem a trovoada. Por quê? A gente tem que lembrar de ser grato, a gente tem que lembrar no momento de fartura, no momento de agradecer, a gente tem que lembrar de vir antes da dor, antes do sofrimento, vir independente da dor, independente do sofrimento. A gente tem que vir para o amor, para o bem, para a felicidade, para a evolução. Então é essa postura que a gente tem que começar a desenvolver na vida. Eu sirvo a Jesus pelo amor, eu sirvo a Jesus pelo bem, eu sirvo a Jesus pelo meu prazer de socorrer, eu sirvo a Jesus pelo prazer de melhorar a psicosfera do meu planeta, do mundo em que eu vivo, para deixar o mundo melhor para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos. E tataraneto deve ser eu também, né? Eu costumo dizer assim, olha, bisneto eu ainda não garanto, mas tataraneto pode até ser eu de volta, né? Então, que planeta que eu quero deixar para mim? Não vou nem dizer para ele, para mim, né? Porque se Deus quiser, eu vou herdar a terra, eu só tenho que ficar mansa, né? Que os mansos herdarão a terra, eu não quero ser exilado. Os pacificadores também. Os pacificadores, né? Não, esses serão chamados filhos de Deus. Não é melhor? Filho de Deus ele já acha que eu sou. Quando a gente pensa, né, na nossa evolução, a gente muitas vezes, a gente deixa para lembrar da religião, do socorro. Eu vou lá porque eu estou precisando tomar um passe. Eu vou lá porque eu estou precisando me confessar. Eu vou lá porque eu quero um óleo ungido. Não, vai lá toda semana, amor. Sabe por que você tem que ir toda semana? Porque a gente sozinho não é nada. A gente com Deus é tudo. Então a gente tem que ir toda semana. Todo dia você não escova o dente. O ideal é que a gente fosse todo dia, mas não dá, tá bom. Deus já entendeu que a gente é fraco, que a gente tem outras coisas para fazer e Ele respeita o nosso momento. Mas pelo menos um dia na semana, para você cuidar da sua espiritualidade, para você se dedicar a Deus, à sua evolução, e você não consegue, pelo amor de Deus, a gente precisa ir antes do inverno do medo, do inverno do sofrimento, do inverno da angústia. Precisamos ir antes. Por quê? Porque quando chegar o inverno, né, a gente vai estar aquecido, a gente vai estar agasalhado, a gente já vai estar pronto para passar pelas dificuldades que tiver que passar. Tá gostoso? Eu estava com saudade.
Mas a gente já chegou no comercial, não sai daí que a gente já volta, tá bom? Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre uma frase que Emmanuel fala no Vinha de Luz: venha antes do inverno. Paulo de Tarso estava falando com Timóteo para que ele viesse, né, encontrá-lo antes do inverno, antes do perigo, antes do sofrimento, antes de ficar difícil. E a gente pode trazer isso para as nossas vidas, para que a gente possa ir ao encontro de Jesus, ir ao encontro da nossa evolução, ir ao encontro da espiritualidade antes, independente de sofrer, antes do sofrimento, independente do sofrimento, antes da dor, independente da dor. Então, é um momento de reflexão, né? Se a gente realmente está indo buscar a Jesus na nossa abundância, na nossa alegria, quando está sobrando, quando não tem problema, ou se quando está tudo bem, a gente relega a segundo plano a religião, Deus, a espiritualidade, a caridade, e aí quando a coisa fica pior, aí a gente vai e quer ir na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, né? Quando a doença vem. Quando a doença vem. Eu queria dar os telefones para vocês continuarem ligando para a gente. Telefone da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 984867633. Vou fazer propaganda da canequinha. O número de WhatsApp para vocês comprarem a canequinha é 993127840. 993127840, tá certo? E eu queria mandar um beijo enorme para Janira Carneiro de Madureira. Toda quarta-feira eu lembro de você. Boa tarde, amores. Janira Carneiro de Madureira. Estava com saudades. Beijos e abraços nos dois com carinho. Um beijo enorme, Janira. Sônia Regina do Rio Comprido. Jesus amado os abençoe. Boa tarde. Amo muito vocês. Paz e bem, casal 20. Sônia Regina do Rio Comprido. E a todos da Rádio Rio de Janeiro, a toda a equipe. Muitas saudades. Roberta da Califórnia. Iris, você foi muito bem representada pela filhota e netinha, mas sua presença é essencial no programa. A cara de tristeza do Hernani. Ai, eu adorei isso. Foi, gente, eu não vi. Era notório. Ele sem você Roberta é igual ao Batman sem Robin. Essa Roberta é uma puxa-saco internacional. Ai, peraí, tem mais. Ele sem você é igual ao Batman sem Robin, férias sem dinheiro. Beijo grande, Roberta da Califórnia. Ai, mozinho, eu fiquei emocionada, não foi isso? Internacional. Eu vou levar pra mim, pra mim a Roberta tá certa, eu também acho, Roberta. Olha, a Adri, que é o meu braço direito, esquerdo, meu tudo lá em casa, ela fala a mesma coisa. Outra. Eu acho que você tá certa. Júlia de Belfor Roxo, olá, boa tarde. Ela queria o contato da psicóloga. Eu vou pedir alguém da produção para mandar, porque eu não tenho aqui, tá bom? Um beijo grande, Júlia, que Jesus te abençoe. Selminha de Honório Gurgel, boa tarde, Iris Hernani. Estou na escuta de mais uma quinta-feira. Já curti no YouTube, compartilhei no meu Face. Saudade da risada da Iris. Gente, curte e compartilha. E comenta. Agora eu aprendi que tem que comentar também, né? Não sei. Aumentar o... Os haters só vivem comentando. Pode ser hater também, não tem problema não. Saudades da risada da Iris. Vocês são um casal 20, que Deus continue abençoando hoje e sempre. E essa rádio que salva vidas mesmo, salva vidas, melhora a psicosfera do planeta. É isso aí, gente, que a gente precisa. Queria mandar um beijo para Rosimar de Anchieta. Vandimar do Jardim América. Boa tarde, Iris Hernani Costa. Mais um programa de nível e bem agradável. Ai, que lindo.
Bota os nomes na irradiação. Já mandei todos os nomes para a irradiação, tá bom? Que Jesus te abençoe. Fátima Natalina, de Duque de Caxias. Boa tarde, casal amigo. Devemos sempre estender as mãos. Ninguém se basta sozinho nesse mundo e nunca sabemos quando vamos precisar da ajuda de alguém. É isso mesmo, minha linda. Ninguém se basta sozinho nesse mundo. Evandro de Realengo. Boa tarde, meu nome é Evandro. Esse programa Quinta do Evangelho é muito bom. Essa rádio é de muita luz. Ai, que lindo, Evandro. Obrigado pelo carinho. Boa tarde, queridos irmãos, Iris e Hernani. Vocês são muito importantes para mim. Ai, que lindo! E para todos os ouvintes da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Toda quinta-feira é especial, com Quintas de Evangelho. Ditado que meu pai falava, só lembra de Santa Clara quando ronca a trovoada. Reinaldo Henrique Salvino, da cidade de Coronel Xavier Chaves, Minas Gerais. Amo vocês. Puxa vida... Reinaldo Henrique, eu nem te conheço, mas eu também já te amo. Você foi maravilhoso, muito obrigada. Eu queria mandar um beijo enorme para Pedro Luiz do Valqueire. Boa tarde, um grande abraço para vocês, Iris e Hernani, para toda a família da Rádio Rio de Janeiro. Atenção, estão dizendo que vocês vão se aposentar e quem vai assumir é a Yasmin e a sua filhinha Helena. Adoro vocês. Sorria, vocês estão... Yasmin, Helena e Lívia. E tem a Clarinha também. Vamos trazer a Clarinha qualquer dia? O pessoal da irradiação já coloquei. A Clarinha só lembra de Santa Clara quando ronca a trovoada. Ai, que injustiça. A Clarinha é a pessoa que mais faz caridade naquela casa. Então tá bom, então traz ela. É que ela tem vergonha de dar palestra, mas ela lembra de Santa Clara todo dia. Boa tarde, um abraço a vocês, Iris e Hernani, e a todos da Rádio Rio de Janeiro. Estou gostando muito da sua explanação. Iris, estou com saudade da Yasmin e da Helena. Eu acho que eu vou fazer assim, uma semana minha, uma semana delas. Heleninha mandou beijo para todo mundo. A minha sobrinha hoje, Carla, está fazendo aniversário. Um beijo para ela e para vocês também. Carla, um beijo, que Jesus te abençoe, que você receba votos de muita luz na sua casa, na sua família. Marília de Queiroz Duarte, filha, estou te vendo. Oi, mãezinha, eu te amo. Que bom que você está me vendo, espero que você esteja gostando. Selma da Costa, muito bom estudar com vocês, muita alegria. Maria Lúcia Modesto, boa tarde, amigos. Eu queria mandar um beijo também para Cirlei Santos. Boa tarde, menina Iris Costa e menino Hernani, muita luz e paz. Sérgio Ribeiro, boa tarde, pediu irradiação, todo mundo da irradiação, eu já estou encaminhando. Regina Oliveira, boa tarde, muita paz e muita luz para todos nós. Nome na corrente do bem, vamos lá. Queria mandar um beijo para Sueli de Souza, um abraço para o Sérgio Mártire, Maria Fiuza, Marilene Ribeiro, Olga Machado, Ditinha Araújo, boa tarde, primos lindos, já compartilhei o programa, que como sempre, maravilhoso. Ai, que linda. Aí minha mãe mandou aqui, vocês são abençoados. Oh, meu Deus. Gente, eu vou acabar chorando nesse programa hoje. Eu acho que eu tenho que faltar de vez em quando. Eu também vou chorar. Elizabeth Coutinho, você não chora nada, tá? Você é seco. Choro de rir, né? Você é seco. Elizabeth Coutinho, estou ouvindo, amando o programa de hoje. Já dei meu like, estou amando isso. Dá like lá no YouTube, Elizabeth, pra gente subir aí os... Eu não sei, eu ia falar os... logaritmos. Agora eu lembrei. Algaritmos. Errei feio. Eu adoro quando você erra. Você adora. Tá bom. Lúcia Portugal, boa tarde. Sua energia faz muito bem. Obrigado, Lúcia. É a minha ou é a dele? É a minha, né? Regina Barcelos. Ai, perfeito, Roberta. O que Roberta falou, gente, que eu perdi aqui? Esse tema de hoje é demais. Elizabeth... pediu as irradiações. Me dá aí o YouTube. Oi. Vamos lá, pessoal que está lá pelo YouTube. A Regina está lá e está aqui, né? Que linda. Nossa, maravilhosa. E está sempre nas de segunda-feira. Na segunda-feira, na página do Quintas do Evangelho, eu faço a live do Jesus no Lar. Se vocês quiserem fazer o culto no lar comigo, é segunda-feira, 8 horas da noite, na página do Facebook do Quintas do Evangelho. Cilei dos Santos. Olá, menina Iris, menina Erlane, colaboradores da rádio. Vim curtir, muita paz a todos. Queria mandar um abraço para Fátima Regina. Selma Costa mandou boa tarde pro casal querido. Ana Maria, boa tarde, gratidão sempre. Vocês acalmam meu coração. Ai, que lindo, adoro ouvir isso. Shirley do Rosário.
Boa tarde, amo vocês. Rodrigo, boa tarde, muita paz e luz a todos. Vera Lúcia Arvelos, parabéns pelo programa, lindas palavras, adoro o programa, vocês transmitem muita paz, amo vocês. Gente, a paz quem transmite é vocês, porque é uma alegria estar aqui e começar a ver as mensagens de vocês, né? Envolve a gente com muita paz. Muito obrigada. A Marilena, não sei se vocês vão lembrar, ela fazia o Educar para Crescer. Ela me falou, Iris, você vai ver que energia esse público dá de volta para você. Você vai ver o que é isso. E eu tô vendo. Um beijo Marilena, que foi a primeira vez que me trouxe à Rádio Rio de Janeiro. Mara Lourenço, boa tardezinha. Gosto muito da sua risada. Vocês são encantadores, bênçãos. Bernadette Ferreira, boa tarde, casal lindo, todos os ouvintes da rádio. Marilene Melciades, sempre com a gente também, boa tarde. Selma Guiar de Duque de Caxias, boa tarde, casal abençoado. Que a doce paz, o amor de Jesus envolva o coração de todos, muita paz. Wanda Soares, que bom estar com vocês estudando. Um abraço para Olga. Felipe, eu tenho que falar de Emmanuel, gente, espera aí, não vai dar para falar de todo mundo. Eu acho que a gente está precisando de mais tempo. Agora eu estou achando também, hein? Inverno. Procura vir antes do inverno. Claro que a análise comum desse versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. É possível, porém, avançar mais longe, além da letra acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta e tudo em torno do viajante da vida tende à desordem ou à desorientação. É indispensável procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgio de paz e segurança. A disciplina, em tempo de fartura e liberdade, é distinção das criaturas que seguem. Mas a contenção que nos é imposta na escassez ou na dificuldade converte-se em martírio. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus antes dele. E aí, Hernani? O que eu acho interessante, né, que a gente começa a entender na ida de Paulo, além das dificuldades que ele tinha, da confusão que era Saulo, as posturas de Saulo, né, como um perseguidor, como um defensor da doutrina judaica, e depois Paulo, né, o cristão, é que quando ele leva o cristianismo para fora do povo judeu, para fora do monoteísmo, aí começa a confusão entre Jesus e Deus. Naquele momento, eles não conheciam Deus, mas já conheciam o que era o profeta Cristo. Então, as igrejas começam a ser fundadas muito em cima do cristianismo, e naquele momento eles começam a compreender o Deus único. E a maioria dessas religiões, elas tinham outros deuses politeístas. Então, Jesus e Deus, naquele momento, começam a ser confundidos. Que dentro da doutrina judaica não tinha essa confusão. Já era muito claro quem era o Pai e quem era o Filho, quem era o Messias. A doutrina judaica ela já vinha anunciando a vinda do Messias. Então eles não tinham essa confusão de Deus, Jesus, e aí o catolicismo ainda trouxe o Espírito Santo. E aí nós fundamos, né,
um dos mistérios da fé, segundo a Igreja Católica, que é a Santíssima Trindade. Então você começa a perceber a dificuldade de Paulo levar um cristianismo para um lugar que ainda nem se conhecia o Pai, nem se conhecia Deus. E naquele momento há essa junção, né? Deus e Jesus. E a gente vê isso muito nos Estados Unidos até hoje. Se vê nos filmes, etc., nas preces, né, nas pessoas citando, e continua essa confusão entre Jesus e Deus. Jesus em hora é chamado de Deus e vice-versa. Por quê? Porque Paulo leva a presença de Jesus onde nem existia o monoteísmo ainda. E é perseguido muito em cima disso. Então, muitos lugares do planeta só conhecem o Deus único por causa de Jesus. E há essa confusão da imagem entre Deus e Jesus. Tem outras mensagens aqui que você não leu. Elizabeth Coutinho, peço por favor as preces, já coloquei. Indo lá no YouTube para dar meu like, isso mesmo. Zumira, Holanda, amo ver vocês alegres assim. Um beijo carinhoso para vocês. Denise Andrade, que Jesus te abençoe. Você está nas minhas irradiações, Denise, você vai ficar boa, se Deus quiser. Boa tarde, adorei sua filha e a sua neta. No entanto, Quintas do Evangelho não é a mesma coisa sem vocês dois. Ai, meu Deus do céu, vocês são o máximo. Começa de baixo para cima, tem muita mensagem importante. A Elizabeth Coutinho eu acabei de falar, porque ela foi pro Coisa também. Michele Bragança, programa maravilhoso. Ai, obrigada. Severino Alves, boa tarde, meus irmãos. Essa rádio e esse programa tem sido um grande consolo para o meu espírito, que sofro muito com o desencarne da minha companheira e enteado. Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Severino, vou botar você nas minhas orações, que Jesus abençoe você, que Mãe Santíssima console seu coração, porque eu sei que tanto o seu enteado quanto a sua companheira está sendo socorrido. Mas Esse foi o inverno dele. Foi o seu inverno. O inverno, quando ele diz que a gente tem que estar pronto para o inverno, é que às vezes é mais fácil, apesar, a gente vai sofrer, o sofrimento vai acontecer, né? Mas quando você está com a base do Evangelho, quando você está ali, a espiritualidade trabalha a gente para esse inverno ser menos rigoroso, né? Para a gente passar com mais força diante disso tudo. Então, que Jesus te abençoe, te dê força. Eu fico pensando assim, tem coisa mais linda do que a gente saber que a morte não existe? Que a gente vai reencontrar. Vai reencontrar o seu enteado, vai encontrar a sua esposa. Provavelmente eles estão ouvindo. Tá te ouvindo, né? Tá participando de tudo. Então, vamos pedir a Jesus que alivie o seu coração e que você possa até encontrá-los no desprendimento do sono, quem sabe, para aliviar o seu coração, né? Eliana Neto de Almeida, também estou ouvindo pela rádio. Ai, que bom! Cláudio Fernando, 72, boa tarde, toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro, não esqueçam de dar um like, isso mesmo. Eliana já disse que deu like. Léa Ferreira dos Santos, boa tarde, amigos. Fernando Sérgio, boa tarde a todos, gratidão. Ele é de Duque de Caxias, amo vocês. Eliana Neto, Silvia Almeida, boa tarde, Rádio de Luz Divina e a todos que também estão na escuta. Ivone Fraga, boa tarde ao casal, alegria sempre, Deus abençoe vocês. Sérgia Curvelo, perdemos muito tempo na vida com futilidades e ilusões terrenas e não nos preparamos para a realidade e as dores da vida. Abraços. Curvelo de Vargem Pequena. É verdade. Quantas vezes a gente perde tempo com um monte de besteira e a gente podia estar ali falando uma palavra amiga, botando um texto bom, né, vendo uma passagem boa. Às vezes a gente perde tempo com coisas que vão só nos irritar, né? Entra lá naquele chat do Facebook só para brigar. Eu não entro. Eu, graças a Deus, dessa doença... Ele não entra no Face, não. Ele briga ali pelo WhatsApp mesmo, gente. Eu quero saber onde está o Luiz da Ilha do Governador. Cadê o Luiz, gente? Cadê o Luiz? Tem outra pessoa faltando. Você sabe quem é? Sei. Sueli Cruz. Deixa eu ver se ele está faltando mesmo. Procura ele aí. A minha casa está iluminada. Estão mandando essa energia para o planeta, pois escuto a Rádio Rio de Janeiro o dia inteiro. Beto Orlando sumiu também. Orlando. Gratidão a vocês por esse evangelho. Ai, que linda, Sueli, que Jesus te abençoe. A sua casa, então, é um ponto de luz, de refazimento da espiritualidade superior. Porque toda vez que a gente fala do bem, que a gente fala de Jesus, ou que a gente escuta o bem, escuta falar de Jesus, a gente passa
né, a mudar a psicosfera do planeta. Jô Lourenço, cheguei para o meu like de Volta Redonda. Ai, que lindo, gente. Natasha Islanic, Jesus, o nosso guia. Isso aí, boa tarde a todos. Marcos Roll, boa tarde. Muita paz a todos. Maria Edith, boa tarde, primos. Ela falou lá e veio aqui também. Diz que a gente está com muita inspiração hoje. Oba! A Ana do Caxambi, eu já falei não, né? Passei a amar mais o Evangelho de Jesus depois que passei a ouvir a rádio Rio de Janeiro e a vocês também. Ai, que lindo! A rádio só existe para isso. Ai, que lindo, Ana. Nossa, lindo isso. Olá, boa tarde. Isso aqui é outra coisa. Ela está... É para falar com a administração. Gente, olha só, eu queria falar uma coisa antes da gente terminar. Eu sei que tem muita mensagem aqui que a gente não vai conseguir ler todas. Eu leio todas, eu sempre leio, depois eu chego em casa, releio, olho. Sou super agradecida. Se eu não falei a sua mensagem aqui no ar, saiba que eu li. E com certeza eu estou agradecida por ela. Fico muito feliz com tudo isso. Mas eu queria falar um pouco, porque essa questão do sofrimento, ela envolve, né, momentos muito dolorosos da vida de todos, igual, né, o senhor mandou aqui da falta que sente da esposa. Tem uma pessoa que assiste muito às segundas-feiras, que perdeu o marido na Covid, e volta e meia... Quem não perdeu alguém conhecido? Quem não perdeu nesses dois últimos anos, nesses 3 últimos anos, a gente foi um ano difícil. Fora a dificuldade da vida, a gente teve um ano muito mais difícil. Mas o que eu queria dizer é que a verdadeira vida, que não é essa que a gente está vivendo, embora a gente, né, tenha que estar aqui, tenha que ser feliz aqui, tenha que trabalhar aqui para a nossa autoiluminação, mas os nossos entes queridos que estão no plano espiritual, eles sentem também a nossa dor, né, o nosso pesar. Então, esse sofrimento ele existe, mas a gente não pode abraçar esse sofrimento. A gente tem que olhar, tirar o que a gente tem de aprendizado e pensar assim, o que essa pessoa gostaria que eu fizesse com a minha vida? Com certeza não é acabar com ela, nem literalmente falando, e nem através da dor, né? E nem através da apatia, nem através disso. Com certeza, o que essa pessoa ela queria era que você fosse feliz, né? Então, é esse sentimento. Eu preciso ser feliz porque aqueles que eu amo, né, que retornaram ao plano espiritual, precisa sentir essa minha felicidade. Então, é buscar coisas, né, edificantes, que te lembrem, não precisa tirar tudo. Uma pessoa perdeu a irmã, falou, eu tirei as fotos, tirei tudo que eu não posso olhar e eu choro. Não, você não precisa tirar ela da sua vida, né? Lembra das coisas boas que vocês viveram, conversa com ela como se ela estivesse viva, sabe por quê? Porque ela está viva e ela vai te escutar no plano espiritual. Lembra sempre das orações. Eu tenho certeza que esse contato, né, que esse convívio com o plano espiritual no futuro vai ser muito mais fácil. A gente vai ver através das televisões, vai poder fazer a videoconferência que hoje a gente faz. É o que o Chico disse, né? Então, a gente está passando por momentos de mudança, mas a gente não pode nunca esquecer a esperança. E eu digo que a esperança não é a última que morre. A esperança não morre. Porque quando você mata a sua esperança, você mata ela primeiro e aí você fracassa. Você fracassa porque matou a esperança. A hora que você não matar a sua esperança, a hora que ela não morrer, você vai ser vitorioso, porque é assim que Jesus quer. Ele quer uma vida de vitória para cada um de nós. Gente, a Ana do Caxambi falou, eu sou evangélica, mas estou encantada com essa rádio e com todos vocês. Ana, que lindo. A minha mãe também é evangélica, Ana, e está lá aqui, já mandou... Muitos evangélicos e católicos, Eu fico muito feliz, porque a gente precisa se unir em nome de Jesus. Quem não está contra mim está do meu lado, Jesus falava isso. Então é juntos que nós temos que estar, porque juntos vamos vencer esse mundo de dor, de provas e de expiações. Está chegando no final, eu gosto muito de estar aqui, mas está na hora da gente ir embora. Eu não sei qual é o tamanho da sua dor, eu não sei o grau da sua dificuldade, eu não sei o quanto você caminhou para chegar até aqui, eu não sei o esforço que você faz para se manter, né, ainda continuando de pé, ainda continuar caminhando, mas eu sei
que você tem um Pai que é amor, poder, bondade, misericórdia. Eleva seu pensamento, pede a Jesus, fala assim para ele: mestre, eu não estou aguentando, está pesado, me alivia o fardo, que eu tenho certeza que ele vai estar aí do seu lado, ajudando você em tudo que você precisar. Que Jesus te abençoe. Amém.